Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso canal de recuperação. No vídeo de hoje eu quero partilhar, quero dividir com você um conhecimento novo na área de recuperação. Se você busca por recuperação das drogas ou recuperação de qualquer dependência, mas de uma forma inteligente, você está no lugar certo. Esse assunto talvez pode ser um assunto meio complexo, mas é um assunto interessante e com muita base científica. E é muito legal isso quando você, pelo menos eu sou assim, quando eu vou, quero descobrir algum assunto, eu quero estudar algum assunto, eu quero que aquela pessoa que está me passando aquilo me passe confiança, porque senão eu fico na dúvida e sou desconfiado e vou. Isso é bom, né? Porque a dúvida faz com que você pesquise. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre plasticidade mental. Essa é uma ideia nova, né? Mas em 2000, acho que no ano 2000, um americano, um médico americano, Eric Kendall, alguma coisa assim, foi que ganhou o prêmio Nobel com essa descoberta. E o que ele descobriu? Que o cérebro ele se molda, que os pensamentos fazem com que eu molde o meu cérebro. Ou seja, que a sequência, quando eu penso demais em alguma coisa, eu acabo moldando o meu cérebro para poder agir daquela maneira. Ou seja, cria circuitos neurais capazes de que eu fico repetindo aquilo lá. E tem muito a ver com aprendizado isso, né? Um aprendizado sedimenta informação. Isso acontece quando a gente aprende a dirigir, quando a gente aprende a escrever, todas essas coisas são aprendizados que ficam conectados ali. E a gente usa todo o tempo aquilo lá. É claro que se você ficar muito tempo sem usar, quando você vai usar, de repente parece que você, né, mas tá aprendido. E o uso das drogas tem tudo a ver com isso. Desde o primeiro momento que eu usei a primeira droga e daí surgiu um prazer, né, eu fiquei, a partir daquele momento, eu fiquei lembrando a todo momento que eu ia usar, ia sedimentando aquele caminho. E outra, hoje já descobriu-se isso na neurociência, de que mesmo quando o simples fato de eu pensar na droga já me dá sensação, meu corpo lê isso como prazer. E aí vai liberar dopamina, esses neurotransmissores para o meu corpo que vão me sentir bem. Apesar de estar sentindo, depois vir arrependimento, culpa, meu corpo, a minha inteligência vai ler aquilo como algo, como prazer. É daí que surge o uso compulsivo das drogas, porque eu aprendi aquilo lá como prazer. A droga não vai. Quando eu usava drogas, não aparecia minhas contas que eu tinha que pagar, os problemas com a minha família, enfim, as perdas, o arrependimento, a culpa. Mesmo tendo tudo isso, eu ia usar. Porque o prazer era maior. Então era aprendizado, aquilo lá foi aprendizado. O que se descobriu atualmente é que nós podemos fazer com que isso possa mudar. Então, o parar de usar droga, você imagina eu ficar lutando com algo, tentando brigar com algo, fazendo um esforço para poder parar de usar drogas pelas consequências. Eu não vou conseguir parar, simplesmente eu não vou conseguir parar. Por quê? Porque o prazer que a droga me dá é muito maior do que tudo isso que eu estou sofrendo. Quando eu penso em parar de usar drogas, me gera um estresse. E meu corpo lê, porra, isso eu não quero, eu quero usar, eu não quero ficar estressado, eu não quero ficar mal com isso, entendeu? Isso é tudo uma leitura no subconsciente, que é aquela divisão que existe do cérebro, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o cérebro, o nosso cérebro funciona num sistema iceberg, ou seja, 2% das nossas decisões são de forma consciente. E mais de 98% das nossas decisões são inconscientes. Ou seja, a gente vai fazendo as coisas, é quase que um robô. Então, pode parecer muito para você, mas é isso mesmo. 90, e eu acredito que em muitos casos, a grande maior parte da população vive aí em torno de 1%. O resto é tudo inconsciente. As pessoas vão fazendo as coisas agindo de forma de mensagens subliminares que vão envolvendo a vida delas e elas vão fazendo. E no caso do uso das drogas, a gente vira um verdadeiro zumbi. Mesmo querendo parar muito, com muita boa vontade, com muita força de vontade de querer parar, é muito mais fácil. É claro que há pessoas que, eu sou um caso desse, e outras pessoas também, muitas pessoas conseguem se superarem, mas o tratamento podia ser muito mais simples se nós soubéssemos como é que funciona tudo isso.
E aí, a partir eu crio momentos, eu começo a imaginar momentos de poder ter prazer em... Qual é o prazer que eu vou sentir quando a droga não for mais um problema na minha vida? Se eu ficar treinando essas coisas, com certeza eu vou sofrer menos, né? E não vou ficar lutando, porque parar de usar drogas na nossa sociedade, ou na vida em geral, as pessoas lidam com a vida como se fosse uma luta. Então, o que esse cientista está dizendo para nós? De que quando eu me preparo, quando eu digo assim, subliminarmente, é a leitura que meu corpo faz, que a vida é uma luta, eu me preparo para a luta. Que recuperação das drogas é um esforço. Eu vou me preparar para um esforço. Que a recuperação das drogas é matar um leão por dia. Você imagina? Essas mensagens estressam a minha inteligência, que eu às vezes nem a conheço, porque está no subconsciente, e a leitura que ela faz com relação a isso é de esforço. Então a ideia moderna de se recuperar do uso das drogas é que eu não preciso de fazer esforço nenhum. Né? Eu preciso sim de dedicação. Dedicação para quê? Dedicação para traçar. Como é que será a minha vida sem o uso das drogas? Que prazeres que eu gostaria de ter sem o uso das drogas? Já fez essa pergunta? Por exemplo, o cara que está querendo parar de usar drogas, ele quer parar de usar drogas e eu pergunto para ele por que ele quer parar de usar drogas. Sabe o que ele disse? Ele disse que quer parar de usar drogas porque ele está cansado de sofrer. Olha só que mensagem é essa. Você acha que ele vai conseguir parar de usar droga porque ele está cansado de sofrer? Ele não tem uma opção que dê prazer. O que é melhor, usar drogas ou parar de sofrer? O sofrimento, né, o que é parar de sofrer? Parece que o corpo não tem uma leitura disso. Por isso que é muito importante estudar essa... Nós devemos fazer outro vídeo para explicar isso de maneira mais... eu não digo devagar, mas é porque como é um assunto novo e nós não temos nem profissionais capazes de entender toda essa dinâmica, porque esse é um assunto novo, se você quiser pesquisar sobre epigenética, sobre neurociência, sobre física quântica, que é um novo funcionamento do nosso cérebro. Para você ter uma ideia, nós temos durante o dia mais de 70 mil pensamentos. Mais de 70 mil pensamentos. Acontece que os nossos genes, nossa maquinaria, as células do nosso corpo, ela funciona com impulsos externos, aquilo que a gente vê, e também impulsos internos. O que são esses impulsos internos? São os nossos pensamentos. Por exemplo, se você fechar os olhos, nós vamos fazer esse exercício aqui agora, mas se você fizer um exercício que eu costumo, em algum vídeo aqui no canal, eu já fiz esse exercício, que é de você sentar-se e eu vou falando uma história para você sobre pegar um limão. Né? Então, você vai até eu narro para você uma sequência de atos até você pegar um limão e colocar na boca. Quando você faz isso, suas glândulas salivares, todo o seu corpo, ele vai produzir... você vai sentir como se você realmente tivesse com o limão. Seu corpo vai sentir um certo arrepio, suas glândulas vão produzir... você vai salivar, né? E isso não está acontecendo, só que você está com os olhos fechados, você fica contando essa história para você. Quando você faz isso, você está mentindo e seu corpo reage como se fosse verdade. Ou seja, o subconsciente ele acredita em tudo aquilo que você faz. Só que grande parte das vezes nós estamos contando histórias que estressam o nosso subconsciente. É medo, é estresse por eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente não faz treinar. Na nossa sociedade, nós não fomos educados a pensar em algo, treinar, esperar coisas boas. A gente sempre espera pelo negativo. A gente está sempre naquela ideia de fuga ou ataco, né? Ou eu fujo. Aquele sentimento bem antigo, bem ancestral que a gente carrega. A ideia disso tudo com a recuperação das drogas é terrível. Porque imagina se a todo momento você ficar, eu não posso ir em tal lugar, não posso evitar isso. E os nossos tratamentos, a maior parte deles são assim. Então você fica numa clínica, você aprende a
técnicas para prevenir a recaída. Você acha que você vai fazer o quê quando você ficar estudando essas técnicas? Você vai preparar seu organismo para quê? Para fuga ou luta. Né? E estressa. E não lida com a possibilidade que. Por isso que todo mundo fala, não, parar de usar drogas é difícil mesmo. Eu não digo que é difícil, mas exige uma dedicação. Por quê? Porque tem que ser algo inteligente, que seja natural e não normal. E isso tem uma diferença muito grande. O que é natural faz parte de você. O que é natural a gente não aprende. Então, viver bem, amor, empatia, paciência, prosperidade, justiça, beleza, essas coisas a gente não aprende. Né? Elas são inatas de nós. Né? Um cachorro, por exemplo, não acha o pôr do sol bonito, uma praia bonita. Nós não, somos estimulados a ver isso. A justiça é algo inerente a qualquer ser humano, mas nós não aprendemos isso. Né? Então, essas descobertas das ciências faz com que a gente olhe com mais carinho para a prática de um coaching, de um treinamento, né? Coach ligado a treinamento, de viver melhor. E aí eu deixo de ser uma luta, de dar murro em ponta de faca. Não, como é que eu vou treinar meu cérebro para ele agir naturalmente e não forçado? Eu sei que esse vídeo é um pouco... como é um assunto novo, neuroplasticidade é algo novo, né? Apesar de ser de 2000, aqui no Brasil ainda é muito novo sobre esse estudo, mas eu vou tentar gravar outros vídeos para tentar explicar isso. Mas eu queria que você ficasse com o conceito que é essa ideia, que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram resultados. Então, se eu quero uma recuperação, eu preciso pensar no que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, que tipo de pensamento eu estou pensando. Né? E esses pensamentos serem direcionados a uma vida sem o uso das drogas. Então, eu começo a pensar, como é que será a minha vida no meu primeiro ano sem usar drogas? Que lugares que eu quero visitar? Como eu quero estar com a minha família? Como é que eu quero estar com meus filhos? Que cursos que eu quero fazer? Eu começo a abrir caminhos ao invés de ficar lutando. Eu tenho que evitar isso, eu tenho que evitar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Sabe, alguma coisa não técnica e algo mais ligado a um milagre, sabe? Alguma coisa que vai vir e me vai fazer um arrebatamento e eu vou parar de usar drogas e tudo vai ser perfeito. Não. É algo que exige que eu tenha dedicação comigo. Como eu vou aprender? Para aprender uma nova língua, aprender qualquer coisa eu tenho que repetir. A repetição, eu aprendi a usar drogas, a primeira droga que eu usei maconha, por exemplo. Pô, da hora, é excelente. Durante muito tempo eu usei maconha, muito bom. Depois eu fui usar cocaína. Puta, foi outra coisa, mas o mesmo caminho era o mesmo. Era prazer imediato e, né? Depois, quando eu usei crack a primeira vez, eu falei, puta, esse bagulho é muito louco, né? Muito bom. O álcool, então, nem se fala. Tudo era o mesmo caminho, era aprendizado, era prazer. Né? Eu tive que, sem saber, porque na época eu nem sabia disso, mas eu tentei igreja, todas essas coisas assim, eu queria um milagre, né? E deu certo durante um tempo, mas em algumas vezes eu voltava a usar drogas de novo, porque começava a me cansar de novo, começava a me estressar. Hoje eu entendo que isso, tem mais de 20 anos que eu não uso mais drogas, mas eu tive que colocar outras coisas no caminho. Então aí, por isso que correr, para mim era uma maluquice. Eu nunca fui me tornar esportista depois acima dos 30 anos. Fui aprender, fui entrar na faculdade, fui fazer uma série de coisas, viajar. Eu ainda tenho uma lista de metas, de coisas, 100 metas que eu preciso fazer na minha vida, enfim. E todo momento ver a saída, entendeu? E não ver o porquê. Não, eu tenho que parar de usar droga porque eu estou sofrendo. Tipo, para que eu quero ganhar dinheiro? Para pagar dívida? Então eu vou ganhar todo o dinheiro que eu ganhar, eu vou pagar a dívida. Por quê? Porque está relacionado a algo negativo. E as experiências da vida talvez tenham que, para mim me sentir estimulado com novidade, eu tenho que escolher coisas positivas. Ok? Esse vídeo está ficando um pouco longo, né? Acho que é um dos vídeos mais longos do nosso canal, mas é um assunto que nós vamos ter que voltar a falar. Talvez você vai mandar suas dúvidas, porque para mim também eu estou estudando esse assunto, mas é algo que me cativa e me mostra que
realmente existe muita coisa boa para a gente aprender e ajudar as pessoas que querem parar de usar drogas de uma forma técnica e nada ligado à filosofia ou religião ou alguma coisa assim, ok? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.